Olá, estudantes do 8º ano. Na aula de hoje nós vamos falar sobre média aritmética simples. Quais são os nossos objetivos? Compreender o significado do que é e como se calcula a média aritmética simples. Aplicar o cálculo de média aritmética simples na resolução de situações problemas. Gente, média aritmética simples, também conhecida só como média aritmética, e a maioria das vezes vocês vão ouvir falar só sobre média, tá? Então, quando ouvir falar em média, pensem sempre na média aritmética simples. É uma maneira carinhosa e reduzida da gente chamar a média aritmética simples. Muito bem, você sabe qual é a média mínima de aprovação para um estudante? Garanto que sim, garanto que você está fazendo essas contas para saber se você vai ser aprovado ou não, né? Como que eu faço essa conta? Como que eu obtenho essa média? Muito bem, vamos acompanhar o caso aqui do nosso coleguinha Maurício. Ele quer saber se será aprovado num curso que ele está fazendo. A média de aprovação é 6, como a maioria das escolas também. Veja quais as notas obtidas pelo Maurício. Na primeira avaliação, ele tirou 5,2. Na segunda avaliação, a nota dele aumentou um pouquinho, ele ficou com 6,9. Na terceira avaliação, ele atingiu exatamente 6. E a quarta avaliação, ele tirou 5,9. Será que Maurício, quando a gente somar tudo isso e calcular a média, conseguiu ser aprovado? Vamos dar uma olhadinha aqui? Veja as notas novamente. Como que nós vamos conseguir obter, como que a gente vai conseguir calcular a média do Maurício? Gente, é muito tranquilo. Calcular a média simples é muito fácil. A gente faz isso às vezes de maneira intuitiva, sem aplicação de fórmula. Olha aqui o que eu tenho que fazer. Eu tenho que somar as 4 notas que o Maurício tirou, 5,2 mais 6,9 mais 6 mais 5,4 e dividir pela quantidade de avaliações que ele fez, que no caso foram 4. Então, repetindo, eu somo quanto ele tirou na primeira avaliação, quanto tirou na segunda, na terceira e na quarta, e divido pela quantidade de avaliações, que foram 4. Fazendo esse cálculo, pessoal, a gente vai encontrar a soma das 4 avaliações como 24 pontos. Dividindo por 4, 6. Portanto, o Maurício foi aprovado. Exatamente em cima da lata, como a gente fala, na média exata. Se ele tivesse ficado com 5,9 de média, não teria sido aprovado. E se tivesse ficado com 6,1, teria conseguido uma aprovação e sobrado um pouquinho de nota. Não é assim que vocês estão calculando a média de vocês para saber se vocês vão passar? Então, média aritmética é apresentando de uma forma resumida, é um conjunto de dados. E o valor encontrado representa todos os valores desse conjunto. Média aritmética simples de uma série de dados, quer dizer, vários números, né? A gente só pode calcular a média com números. Determinada pela soma de todos os dados dividido pela quantidade de dados. Pense, eu não posso tirar a média entre cores, eu não posso somar amarelo com azul e tirar uma média, não dá. Eu posso só somar média de altura de 2 pessoas ou 3, média de número de sapatos das pessoas. Pense comigo, como é que é feito as roupas? Vocês já viram que a gente tem tamanho PMG? Cada tamanho desses é calculado pela média. Eles pegam as pessoas de menor porte, uma média entre elas, e fazem uma roupa tamanho P, que para alguns vai ficar um pouquinho mais folgada, para outros um pouquinho mais apertada, mas em média ela serve. Vamos para um praticando? O quadro mostra as notas de 4 alunos do 8º ano na disciplina de matemática. Sim, sempre a nossa amada matemática. Vamos olhar. O Bruno tirou 6,5, 7,5, 7, 7,5 e 6. A Camila, 8, 8, 7, 6,5 e 7,5. A Marcela obteve, aparentemente, umas notas um pouquinho piores.
5, 5,5, 4,5, 5,5 e 6. E o Roberto, 4,5, 7,5, 5, 5 e 8. Eu quero que vocês façam o quê? Determine a média de notas de cada um dos alunos. Eu tenho 4 alunos, então eu vou precisar de 4 médias de nota. Para que sejam aprovadas nessa disciplina, os alunos precisam de média maior ou igual a 6. Quais dos alunos aqui em cima foram aprovados? A gente já volta.
E aí, conseguiram resolver mais esse praticando? Primeiro de tudo, vamos fazer a letra A. Determine a média de notas de cada um dos alunos. Bom, está aqui o nosso quadro de notas. O que nós precisamos fazer? Para determinar a média, a gente deve adicionar, somar todas as notas obtidas por cada aluno e depois dividir pela quantidade de notas. Eu tenho então o Bruno com 1, 2, 3, 4, 5 notas. Eu tenho que somar essas 5 notas e dividir por 5. Olha como é que fica. Somando as notas do Bruno, 6,5 mais 7,5 mais 7 mais 7,6 mais 6 e vou dividir por 5. Vou encontrar aproximadamente 6,92. Aproximadamente 6,9. Pessoal, lembra esse sinalzinho, esse tiozinho em cima do igual quer dizer aproximadamente, não é um número exato, né? Mesma coisa eu vou fazer com as notas da Camila. Vou somar 8 mais 7, enfim, vou somar 5 notas, divido por 5, vou encontrar uma média de 7,4. Dá a impressão que a Camila é mais estudiosa que o nosso amigo Bruno, né? E a Marcela? Bom, vamos lá. A Marcela tirou 5, 5,5, 4,5, 5,5 e 6. Somamos as 5 notas, encontramos o valor de 26,5, divididos por 5, atingiu uma média de 5,3 somente. E o Roberto? O Roberto aconteceu no mesmo caso anteriormente, né? Olha lá, somando todas as notas dele, ele ficou exatamente com 6 em cima do laço. Então, está aqui, determinadas as 4 médias dos 4 alunos. Mas tinha uma outra questão, né? A letra B. Para serem aprovados nessa disciplina, os alunos precisam de média maior ou igual a 6. Qual dos alunos ou quais dos alunos foram aprovados? Gente, somente 3. O Bruno, a Camila e o Roberto. Quem que foi reprovado? Vamos dar uma olhada aqui? Espera aí que a prof pulou aqui, ó. Quem foi reprovado foi a Marcela, né? Que ficou com 5,3. Então, estudem. Tá chegando o fim do ano, quero ver todo mundo aprovado. Vamos para mais um praticando? Um pacote de 5 kg de arroz custa R$ 18,50 no mercado A, R$ 19,20 no mercado B e R$ 21 no mercado C. Qual é a média de preço do pacote de 5 kg de arroz? A gente volta rapidinho, porque esse aqui é fácil.
Bom, esse fácil de fazer, o que tínhamos que fazer? Só somar o preço dos pacotes de arroz no mercado A, B e C. 18,50 mais 19,20 mais 21, dividido por 3, porque nós pesquisamos o preço em 3 supermercados, nos dá o valor de 58,7 divididos por 3. Resolvendo essa divisão, a média do arroz, R$ 19,57. Pessoal, agora mais um praticando para vocês ficarem bem craques nesse assunto média aritmética simples. As notas de algumas disciplinas da Joana em seu colégio são dadas na tabela. Português, primeiro trimestre 6,3, segundo trimestre 7,4, no terceiro trimestre 6,8. Matemática, primeiro trimestre ela foi bem, no segundo, olha lá, melhorou em português e piorou em matemática. E no terceiro trimestre ela tirou 6,3. Qual é a média anual de Joana nessas duas disciplinas? Moleza também. Vou dar um tempinho, já voltamos.
voltamos. Conseguiram calcular a média anual da Joana? Vamos ver como que a gente tem que fazer isso? Bom, primeiro que nós temos duas disciplinas, né? Nós vamos precisar calcular a média da Joana em português e depois em matemática. Primeiro a média em português. Como que a gente faz? Somamos as 3 notas do primeiro, segundo, terceiro trimestre e dividimos por quê? Por 3, porque nós temos 3 trimestres. Fazendo essa conta, 20,5 dividido por 3, 6,83333. Dízima periódica, lembra? Quando os números começam a se repetir e eu tenho essas 3 pontinhos, significa uma dízima periódica, um número que não tem fim, né? Então, fazendo aproximado, aproximadamente, a média da Joana em português foi 6,8. E agora em matemática? Bom, mesma coisa, pessoal. Nós vamos somar as 3 notas que ela obteve, primeiro, segundo e terceiro trimestre, e dividir por 3. 18,1 dividido por 3, 6,0333. Olha a dízima de novo aparecendo. Aproximadamente 6, arredondando, né? Já viram a expressão? O professor arredondou a nota? Então, 6,03 arredondou para 6. O que tínhamos para a aula de hoje é isso, pessoal. O que nós vimos? Média aritmética simples. Descobrimos que ela é determinada pela soma de todos os dados e dividida pela quantidade desses dados que eu tenho. E que ela apresenta de forma resumida um conjunto de dados. O que eu quero dizer com isso? A média me dá de forma resumida, ela me representa de uma maneira, por exemplo, eu tenho 20 dados, com um número só eu consigo resumir o que está acontecendo nesse conjunto. Para a aula de hoje era isso, até mais!